Eu colei numa live do canal Croezinha. Aí teve esse vídeo, e aí, rapaz, isso aqui rendeu, tem um monte de comentário, e daqui o mundo expandiu, né? O Pedro Ivo, do canal Ateu Informa, eu acho que foi o primeiro, assim, porque eu acho que ele fez mesmo, porque o Pedro é um doente, né? Inclusive, eu acho que ele tá fazendo live nesse exato momento. E aí ele fez uma live, tá aqui, ó. Aí ele fez esse vídeo, que é aqui, ó. Link tem absoluta razão. Os marxistas de internet querem parir um manual de colonização. E bom, o Pedro, para quem conhece, ele é um cara exaltado, bem exaltado. Normal, né? Uma pessoa de 1,30 m acaba, né, descontando. Depois ele fez a crítica da Sardá, prova que Link está 400% correto e reforça meu posicionamento, tá? Então, assim, esse é o... Aliás, deixa eu fazer propaganda do canal, que o Pedro é gente fina pra caramba, Ateu Informa. Quer dizer, gente fina, ele briga pra caralho, né? Mas ele é uma pessoa de bom coração, ele só é um cara esquentado, como eu já disse, um cara baixinho como ele, tem que se impor de alguma forma. Aí, enfim, aí o canal do Ateu Informa repercutiu. Depois, o Henri Bugalho também. Só tá escalando. Aí tô eu aqui, bem belo, bem feliz, bem contente, abro a internet. Pá, minha cara, no canal do Henri Bugalho. Full pistola. Full pistola. Tô lá eu, bem bonito, bem elegante. Link full pistola, está certo, porém, mas não é meu full pistola. Ô, Bugalho, eu acho que tu não me conhece, cara. A minha participação ali na Corezinha não é a minha versão full pistola. E essa acho que ninguém gostaria de ver. E, bom, e aí a coisa continua. Aí virou cíclica, né? Porque o pessoal ali na Corezinha voltou. Enfim, aí começou a ficar ciclo. Eu não sei se teve outros canais discutindo. Confesso, me perdi. Mais gente entrou na discussão, Tamir Felipe entrou nessa discussão. Aquela discussão começou lá na Croezinha, virou um monte de vídeo e tal. E, bem, vamos lá. Para quem tá perdido no rolê, etc. O que aconteceu originalmente, lá no vídeo da Croezinha? O que aconteceu? A discussão, basicamente, na superfície do negócio, é uma discussão sobre como é que a militância tem que se comunicar. Era essa discussão. Como é que os militantes se comunicam? Os militantes às vezes se comunicam muito de cima para baixo, ou falam de um jeito que as pessoas não entendem. Sabe aquela coisa militudo de DCE? Ou mesmo, tem youtuber aí, né? Tem youtuber aí, né? Que se comunica, que é só jargão, até jargão, né? A polícia bate! Eu queria fazer com sotaque paulista, porque, assim, tende sempre a ser de São Paulo. É incrível como São Paulo é a fonte de quase todos os problemas que eu aponto aqui nesse canal. É São Paulo e o Zack Snyder. Mas enfim, aí assim, ó. Aí vem aqueles caras lá com o sotaque de São Paulo, aquele sotaque lá. Pô, meu, tentando, né? Sempre. Eu acho engraçado que existe por parte, às vezes, muitos setores da esquerda paulista, uma tentativa de ser os 50 tons de Mano Brown. Então tem que mostrar que é da quebrada, tá ligado, mano? A gente é da quebrada, o cara cresceu na Vila Madalena. Não, mas eu sou da quebrada, enfim. E aí, né, 50 tons de Mano Brown rolando. Dizer assim, como é que a gente comunica com o povo? Tem que falar de um jeito que aqui na quebrada o pessoal entende, papapá, tá. Paulistano, galera, paulistano, tá? O pessoal de São Paulo, o resto do São Paulo fica chateado, ok, paulistano. E enfim, aí o debate era mais ou menos esse. Como é que o militante de esquerda pode falar de um jeito com o povo, e aí tá pensando em termos de esquerda radical, né? Então, assim, eles estão falando os partidos comunistas e tal. Não é o PT. O PT não tá nessa discussão aqui. E eu entrei no debate e tem muita gente que até hoje tá dizendo que eu falei de coisa errada. Que eu entrei no debate dizendo que isso, no final das contas, descamba com implicância com o professor. E o pessoal falou, não, Malik, você tá mudando de assunto. Isso não tem nada a ver. E o que eu quero reiterar é que eu tenho tudo a ver com o que eu tô falando, porra. Ou dificuldade de ligar Lé com CREA. E isso tem a ver justamente com esse anti-intelectualismo dentro de setores de esquerda, inclusive da tal esquerda radical, que até mesmo quando eu estou propondo radicalizar, ou seja, levar para a raiz do debate, a galera começa a dizer, não, mas não é isso, eu só estava falando daquilo, não, mas nunca é só. Nunca é só. Nunca é só, porque as coisas são complexas, sabe? Eu não consigo conceber alguém que se diz marxista e não querer estudar as coisas e não querer considerar a complexidade das coisas. Pra mim não entra na cabeça. Aí pra mim tudo é marxismo performático, então. É marxista, mas não é. Vamos começar em 1677. 1677 sai um livrinho, que eu já cansei de falar aqui, mas eu vou reiterar, porque pode ter gente chegando agora nessa conversa, chamado Ética, do Spinoza. Na verdade o nome é mais comprido, mas foda-se. Tá? Filósofo Baruch Spinoza. Que eu já cansei de falar aqui, que se você não conhece esse filósofo, você não precisa nem ler ele, pede pro ChatGPT resumir as ideias dele, porque é um filósofo muito debatido, o ChatGPT tende a acertar, porque já tem milhões de teses e dissertações sobre ele. Mas ele é um cara fundamental
Também não é dele que surge isso, ele não é o primeiro a falar isso, mas ele é talvez o principal nome ao pensar a ideia de afeto, tá? Que eu sempre falo aqui, afeto é uma coisa... O que é afeto? Afeto é gostar de alguém e tal? Pode até ser, mas é mais do que isso. Afeto é algo em dupla via. Então tem o fato de eu afetar vocês, e óbvio que eu vou também me sentir afetado, pelo que vocês estão escrevendo aqui, pelo número de pessoas que estão chegando na live, enfim, tá? Então o afetar, o afeto, ele é sempre uma dupla via. Né? Eu afeto, eu sou afetado, ok? O que o afeto procura é conciliar razão e paixão, logos e patos. Para a gente usar um vocabulário mais corriqueiro para os dias de hoje, seria razão e emoção, vamos chamar assim, né? Porque paixão o pessoal pensa em, estou apaixonado, embora também seria uma, que a gente chamaria de uma emoção, né? Nós não funcionamos com, a gente não opera essas coisas de maneira separada, por esse motivo. É separar duas coisas que a gente até pode analisar enquanto conceito, separadamente, a razão, a paixão, né? A razão ligada ao logos, né? Da lógica que a gente usa, né? A paixão, que vem do patos, né? A emoção desse patos, do patético, do patológico, do apaixonante, enfim. A gente nunca separa. Quando alguém faz um discurso mega sensato, a fada sensata se pronuncia, a gente tem um prazer com aquilo. Mesmo que o cara nos encante pela racionalidade, alguém que tá, né, uma pessoa que está falando e está nos encantando pela racionalidade do que ela está dizendo, a gente tem um envolvimento com aquilo ali que não é só um envolvimento lógico. Existe ali uma dimensão também do patos, da paixão, da emoção. Você, inclusive, fica a se emocionar quando uma fada sensata, quando alguém, assim, extremamente sensato, se pronuncia sobre um problema. Porra, esse cara é foda, esse cara falou a verdade, esse cara tem razão, esse cara é foda. Entendeu? Porra, tá óbvio isso. E no sentido contrário também, né? O pessoal muitas vezes critica, por exemplo, vamos pegar as últimas eleições, já que a gente falou de São Paulo aqui, esse mal do mundo, vamos pegar as últimas eleições para prefeito ali de São Paulo, e o pessoal diz assim, o Pablo Marçal, o pessoal da periferia vota nele, porque o pessoal da periferia só se deixa levar pela emoção. Errado, errado. Cara, olha só, se você é uma pessoa periférica no Brasil, o discurso do empreendedorismo faz todo sentido. E não todo sentido porque você está errado, não porque você está certo. Vejam só, a gente tem um Estado que fracassou, já foi muito pior. Eu também não gosto dessa ideia decadentista. Eu acho que o Estado brasileiro já foi muito pior. Peguem, né, um número só. Diminuição de morte infantil. Tá? O Brasil, assim, em poucas décadas conseguiu diminuir muito esse número. Muito, absurdamente. Mais do que eu acho que a mesma dos países. Nosso sistema vacinal, nosso SUS. Tá, então não vou cair nessa visão decadentista. Mas o fato é que o Brasil é um continente, é um país gigantesco, é um país diverso, e os nossos desafios são gigantescos, até porque é um país que veio de uma tradição colonialista mega violenta, mega exploratória, então é difícil inventar um Estado top em tão pouco tempo. Eu até acho que se você pega a história do século XX, o Brasil é um dos países que mais cresceu, avançou e se modernizou perto de muitos outros. Então, na verdade, eu não colo nesse discurso do Brasil país do atraso, mas enfim, não quero entrar nessa discussão agora, não é isso aqui que está em jogo. Eu só estou querendo dizer o seguinte: mesmo com os avanços, o Estado brasileiro não conseguiu dizer para uma massa de pessoas das classes C, D e E, que é a grande maioria do Brasil, a gente está falando de quase 80% de pessoas, quase 80% dos brasileiros, não conseguiu dizer para eles que o Estado vai prover tudo aquilo que vai garantir o seu bem-estar, entendeu? O Estado fracassou em conseguir sustentar esse discurso. Mesmo com o postinho, mesmo com a escola pública, mesmo com que você tenha a presença do Estado ainda muito precária, mas você tem uma presença do Estado aqui e acolá, isso não é o suficiente para fortalecer esse discurso. E daí o que acontece? O empreendedorismo entra no lugar. Eu, né, sério, faz muito sentido. Hoje eu trabalhando aqui no YouTube, eu vejo quanto isso faz sentido, né? Porque YouTuber, que nem o Pablo Peixoto fala, YouTuber termina com Uber, né? Então a gente é Uber também aqui, então são trabalhos uberizados. Pensa no Uber, pensa no iFood, pensa no YouTube, pensa no empreendedor de bolo de pote, da manicure, etc. O que acontece? O empreendedorismo entra para ocupar esse espaço. Porque de um lado você tem a oportunidade de pegar 2 horas de ônibus, ida e volta, então 4 horas, para fazer uma escala 6x1 com um patrão que vai te escrotizar e você ganhar um salário mínimo. Do outro lado, você tem a chance de ter o seu próprio negócio, que pode não ser grande coisa, mas é seu. Você não tem que ficar aguentando ninguém berrando nos seus ouvidos. Às vezes você não precisa pegar esse monte de ônibus. O seu próprio negócio você opera ali na sua vizinhança, na sua quebrada. Vamos falar que nem os 50 tons de Mano Brown, na sua quebrada. Então, assim, dizer que a periferia, que optou pelo discurso do empreendedorismo,
do Pablo Marçal é uma periferia burra, estúpida, emocionada, isso é subestimar a inteligência, ou seja, tem um componente racional muito forte nessas pessoas. É óbvio, cara. É óbvio. Voltando para o nosso querido Spinoza, não tem como separar razão de emoção, ou logos de patos, ou razão de paixão, tá? Não tem como separar. Pode ver que a gente tende a separar isso é para os outros. Ou quando a gente tenta só, porque a razão muitas vezes é vista como uma coisa mais evoluída, então a gente entende que nós somos o racional, nós, fadas sensatas, principalmente o pessoal da esquerda, né? O progressista ele se considera o esclarecido, o iluminado, o cidadão consciente. Então ele é o detentor da razão, e os outros, esses selvagens, o pobre selvagem brasileiro, que se deixa levar no papo do coach e do pastor, eles são os emocionados. Nós não, né? Nós que brigamos no Twitter pelas coisas mínimas, mais ridículas possíveis, não. O progressista não é emocionado. Emocionado é o pessoal da periferia que está discutindo sua sobrevivência, onde o Estado não chega. Realmente, os emocionados são eles, não o progressista que está reclamando do Rubens Paiva ter tesão pela Mara Maravilha. Enfim, tá explicado isso? Explicado isso do Spinoza? Entenderam essa teoria? Bom, vamos voltar para o debate lá que rolou. Eu entrei lá no debate porque a fala da Crazy, principalmente do Hermes, e que depois eu vi sendo replicado por outras pessoas que entraram nessa conversa, foi de que o militante, ele fala de um jeito muito difícil e ele precisa ser entendido, ele precisa visar o entendimento. E que existe um discurso de baixo para cima que não é legal e tal. E eu sempre falo que quando começa esse papo de que a gente tem que simplificar, de que a gente tem que falar de um jeito mais acessível, de que existe existe esse... Quer dizer, falar de um jeito acessível, essa fala isoladamente até tudo bem. Mas ela costuma vir junto com o papo de que a gente fala de um jeito de cima para baixo. Eu já vi, tá? Eu já vi. Esse negócio é caçapa viciada. Sabe, mesa de sinuca, que tem um buraco ali, a mesa tá meio torta, aquele buraco sempre vai cair a bola. Esse discurso tende sempre a dar voltas e cai, pega a via do anti-intelectualismo e cai no buraco que tende a implicar com quem? Professores, principalmente professores universitários, tá? Por que essa fala é viciada e por que ela tá num caminho equivocado e por que ela sempre acaba caindo nesse buraco viciado? Aí o pessoal falou, mas às vezes ninguém falou isso, o Link tu tá inventando. O que eu tô dizendo é que vai cair nisso, porque sempre cai. Toda vez que começa um papo assim de uma desconfiança de um intelectualismo que ninguém entende, o cara fala difícil, tá explicando um monte de coisa complexa, pra quê? Ficou explicando Spinoza, pra que Spinoza? Como é que o Spinoza vai matar a minha fome de saber e de poder? Tá entendendo? Quando começa, por isso que eu digo, esse papo sempre vai cair ali na via do intelectualismo e começa a implicar com o professor. Por isso que o Pedro, que é professor, também se mordeu. Não é por acaso que foram os professores que começaram a se morder. Né? Não com o que eu disse, mas pelo que disseram pra mim. Porque, olha só, vamos lá. Teve um momento ali no meu debate ali com a Cruzinho e com o Hermes, que eles falaram assim, não, porque é preciso se fazer entender. E eu respondi, nem sempre. E eu lembro que foi o momento tela azul ali do debate. Como assim, nem sempre? A militância tem que se fazer entender. As pessoas têm que entender o que eu falo. E eu respondi, não, nem sempre. E foi uma pena que ali no meio da conversa, foi para outro lugar e tal, eu acabei não trazendo isso. Mas olha só, vamos ver se eu explico de outra forma, porque eu acho que eu já expliquei tantas vezes isso, mas vou lá, eu tô explicando de mais uma forma isso. Por que não é tão fundamental o entendimento? Porque o entendimento parte de uma ideia onde só dá certo uma comunicação entre o militante e o povo, essa categoria abstrata que o militante também faz parte, mas ele enxerga como algo separado dele, só dá certo esse diálogo entre o militante e o povo, não se ele tá lá para endossar o senso comum do próprio povo. Não dá certo apenas porque ele tá lá para se fazer entender. Essa relação só vai dar certo. Como é que essa relação pode dar certo? Quando você tem a dimensão do afeto. Aí o pessoal tá muito abstrato filosófico, Link. Porra, irmão, olha qualquer pastor, olha qualquer coach. O militante de esquerda rasteja enquanto o coach voa. Enquanto o pastor voa, enquanto o professor voa. O militante de esquerda acha quer discutir comunicação e muitas vezes visa professores, que os professores falam difícil, são intelectuais, não sei o que, babá. Sendo que o cara, o militante de esquerda, ele rasteja nesse processo, ele tá rastejando. O militante de esquerda ainda não leu Spinoza, não tô falando todos, tô falando mais desses de internet que querem me encher o saco. Web militante, vou chamar para demarcar melhor, para não incomodar, para não criticar quem tá aí na militância mesmo de fato e não tá se envolvendo com debate tosco. Como é que o pastor, como é que o coach, como é que o professor se comunica? Na dimensão do afeto. Você diz alguma coisa, você traz alguma coisa para a vida daquelas pessoas. Inclusive o que você traz, muitas vezes não é o banal, as pessoas param para pensar.
Entendeu? Jesus, eu tô pegando assim um exemplo, quem sabe que não é bem assim que aconteceu, mas vamos imaginar Jesus, lá 2000 anos atrás, se Jesus tivesse chegado e dito, bah, esses romanos aí, né, são um terror, é um Jesus gaúcho, era um Jesus de Porto Alegre. Esses romanos aí, bah, trifoda, né? A gente tem que dar um jeito nesses romanos. Não, o que aconteceu? Jesus pegou e falou assim, existe um reino que não é daqui, um reino que é dos céus. Dê a César o que é de César, não sei o quê. Aí a galera olhou e falou assim, porra, guri, o que você tá falando? Bah, mas a gente tá falando dos romanos aqui. Tá falando de um negócio difícil, não dá nem pra entender. Como assim? Bah, que esquisito, estranho isso aí, né? E aí, o que aconteceu? Claro que eu tô criando uma fábula, porque esse Jesus é um personagem... Não que Jesus não tenha existido, mas esse personagem que a gente... Essa figura cultuada, ela foi construída a partir de evangelhos, depois, blá, 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 enfim. Mas eu tô querendo dizer o seguinte. Tu pega a história das religiões. Tu pega a história das ficções. Das histórias que a gente conta desde a época das cavernas. Tu pega a história dos jogos. Um jogo, quando é muito difícil, você não joga. Mas um jogo que é muito fácil também você não joga. É chato. Então você pega... você tem longas tradições para pensar em radicalidade da psicologia humana, que vão te dizer o seguinte: nós estabelecemos comunicação, nós seres humanos estabelecemos comunicação não a partir do entendimento, mas a partir do afeto. Galera, vocês provavelmente convivem, seja com os pais, seja com os filhos, seja com a esposa, seja com o marido, seja com quem for. Vocês provavelmente têm pessoas ao longo na sua vida que vocês amam imensamente. E essas pessoas, eu tenho certeza que vocês são incapazes de entendê-las por completo. As pessoas que você mais ama, você não entende por completo. O entendimento ele faz parte, eu não estou negando ele, mas ele não é o fundamento, ele não é o fundamental das relações. Então o que eu estou dizendo, as religiões operam assim. Tu acha mesmo que o cara que vai no culto do pastor está entendendo o que o pastor está falando? Às vezes nem o próprio pastor entende direito o que ele está lendo ali na Bíblia. O bom pastor vai entender. Mas às vezes tem um pastor, eu não estou falando nem de pessoa mal intencionada, o carinha ali também, às vezes uma pessoa que se alfabetizou há pouco tempo, resolveu montar uma igrejinha ali na garagem, na periferia, e o cara também está tentando entender Bíblia ali, o cara também está se esforçando para entender alguma coisa. Então assim, mesmo as pessoas nem entendendo direito, elas se esforçam, elas se instigam, porque também inclusive tem uma dimensão do jogo ali, é o Homo Ludens do Huizinga, livro que eu sempre recomendo aqui, porque também tem essa coisa de, pô, eu quero entender o que esse cara o que está sendo dito aqui e não sei o quê. Então assim, perceba, existe um esforço de entender, existe um esforço de racionalizar, sim, não estou negando ele. Só que estou dizendo que tem uma dimensão do emprego, do afeto, e que passa, não por alguém dizer para mim algo que eu já sabia, não se trata da pessoa falar de um jeito que eu entenda, mas de trazer algo para minha vida que me enriqueça, que me acrescente, que me transforme, que aumente a minha potência, que me faça conseguir me sentir ainda mais senhor de mim mesmo. Porque aí pode ser um princípio que talvez algum esquerdista vai discordar, mas eu também acho que daí os caras são sem noção. Que é de que a vontade de potência governa todos nós. Todo mundo quer poder vir a ser. Se a gente não tivesse essa vontade intrínseca em nós, a gente conseguiria se matar só segurando a respiração. Estão entendendo onde eu quero chegar? Para deixar de um jeito bem simples. Entendimento não é o fundamento das relações. Faz parte, mas não é o fundamento. E nós nos comunicamos, nós nos relacionamos a partir também dos nossos mistérios, das novidades, do que é decifrável e indecifrável, do que é fácil e do que é difícil. Aliás, pessoas que são fáceis, que só falam o óbvio, são chatas. O militante é o chato, o web militante, deixa eu de novo. O web militante é um chato, aquele youtuber que qualquer coisa ele explica é o burguesia e o capitalismo. Ah, puta que pariu, cara, vontade de arrancar os pentelhos e fazer um bigode. Porque assim, ó, o cara pega... A polícia pegou e deu um pau, matou não sei quem lá em qual lugar. Pô, né, isso aí, eu tenho que fazer, né, entra nos 50 tons de Mano Brown, 50 tons de Mano Brown. Aí não, porque a polícia, né, veja, o Mano Brown não fala assim. Eu falo 50 tons de Mano Brown porque justamente tentar alcançar um certo estereótipo que não existe, né. Mano Brown é muito mais inteligente do que esse discurso merda. Mas eu vou nos 50 tons de Mano Brown e começo a repetir só meia dúzia de jargão, é porque a burguesia, a polícia... são os cães fascistas da burguesia e o capitalismo a tudo governa, por isso que a burguesia opera de modo que a polícia, no capitalismo, né, que a burguesia e os fascistas, e aí vem os fascistas, a instituição fascista, e você pode ler isso no livro, tá lá no Engels, onde? Não sei, mas tá no Engels, que o fascista, a burguesia, o cara só fala isso, meu, o cara não fala outra coisa. Alguém falou, já me perdi, mas é pra não se achar mesmo. Esse discurso, mesmo que alguém não entenda, qualquer pessoa nesse Brasil escuta esse negócio e fala, isso aqui é gerador de blá blá blá, porra.
cara só fica burguesia, capitalismo, fascismo e não sei o que. Porra, cara chato. Lembra da frase, são pobres que são fáceis porque são pobres? São chatos porque são fáceis. São chatos porque são fáceis. Porque tu reconhece de longe esse jargão. Aí que tá. O problema não é que o militante fala difícil, o problema é que o militante fala fácil demais pra você entender que é só blá 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 e chatice. Web militante. É meia dúzia de jargão com uma capacidade intelectual de uma beba que reprovou no terceiro ano e aquilo não desenvolve, cara. E o pessoal tá achando que é entendimento o problema. Não é o entendimento. O problema não é o intelectualismo. O problema é falta de intelectualismo. O problema é falta de estudo. O problema é não conseguir entender que em 1677, mais de 300 anos desta merda, a gente já tem um pensamento sobre comunicação, sobre relação, sobre a maneira como as pessoas se comunicam, que não se dá por entendimento. E aí você critica isso, você aponta e diz que isso tá levando para uma via intelectualista, porque tá falando difícil, não sabe a realidade, porque o link... Aí começa aquela coisa tosca, que é apelar para as biografias. O link... Não, duvido que ele tenha amigo que é integrador de aplicativo, não sei o quê. Cara, eu não exponho a minha vida como muita gente faz. Eu não performo 50 tons de Mano Brown. Agora, pode ter certeza que eu, como professor, ainda mais que eu dei aula muito em rede particular de interior, onde basicamente quase todos os alunos são pobres, saiba que é bem provável que eu tive mais contato com pessoas de classe C e D do que a grande maioria do web militante. Dos web militantes estão aí. É bem provável. Mas eu não fico fazendo ranking. Eu não quero ter ranking assim. Quer que tenha mais contato com pobre? Vamos lá, estatística. Quantos pobres você cumprimentou hoje? Vamos lá, contando. 1, 2, 3, 4, 5. Olha lá, é o campeão de cumprimentar pobre. Viu? Pobre tem que passar a mão. Não, eu não fico fazendo competição. Em resumo, para voltar para a discussão. O militudo de esquerda, faça o que bem entender. Foda-se. O ponto que eu tô só querendo mostrar é que toda vez que o papo, sabe, existe um espectro. Aliás, eu falei de recurso poético. Vocês acham mesmo que o Marx e o Engels, quando falam o trabalhador não tem nada a perder, não sei os seus grilhões, o cara tá fazendo poesia, irmão. O cara quer fazer revolução com poesia. Marx e Engels cirandeiros também. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. Eu estou dando esse exemplo do Marx e Engels para mostrar que a comunicação se faz também com poesia. Faz também, não só na via do entendimento, mas também do afeto. Marx já sabia isso. Ô marxista aí que tá me vendo, acorda, irmão. Marx sabia isso. Até porque Marx também tinha lido Spinoza. Marx tinha noção de filosofia. Muito, era um grande filósofo. Rousseau e outros ali, mas principalmente o Rousseau também já tinha isso muito claro. Essa frase é boa. Pior que faz sentido. Revolução só se faz de pau duro. É bem isso, cara. Tem uma dimensão do eros, da vida, da potência de ser. E tá lá no Spinoza, tá no Rousseau, tá no Marx. O Marx era woke, né? Pra sintetizar o que eu tô querendo dizer, essa via do anti-intelectualismo, que sempre roda, é o fantasma, não é o fantasma do comunismo, é o fantasma dentro do comunismo. Não só do comunismo, do esquerdismo. O fantasma dentro do esquerdismo, que tem a ver com esse desespero que a esquerda tem de estar perdendo terreno, de não saber mais se comunicar com as pessoas. Aí vem o fantasma do anti-intelectualismo. E eu vou redizer o seguinte, o problema é o exato oposto. É justamente por não ir na radical das questões, de não entender o quanto que a relação humana está condicionada ao afeto, que, vou repetir a frase, faz com que o web militante rasteje, enquanto o pastor, o padre e o coach saiam voando. Enquanto o web militante tá parando alguém, às vezes, quando faz esse trabalho de rua, às vezes, tá parando alguém para ser chato, para dar uma aula que a pessoa nem pediu, o pastor tá te fazendo chorar, o coach tá te fazendo rar e o professor tá te fazendo rir. Que vamos combinar que tem professores que são excelentes piadistas, às vezes involuntariamente, tá, coitados, mas tá entendendo? E, pô, qualquer um que é um professor para valer, que dá aula, não é professor de estágio de docência do doutorado, que vai lá e dá palestrinha. Não, tô falando de professor de verdade. Qualquer professor de verdade sabe que tu tem que encantar a turma, cara. Tu tem que trazer ela pra ti. E tu tem que saber dosar. Despeja o conteúdo, faz uma gracinha, brinca, interage com alguma coisa, fala de uma fofoca, volta pro conteúdo. Bons professores sabem isso. Eles sabem pegar a turma e ir afetando a turma. Claro que às vezes a comunicação é difícil, o professor às vezes desiste, a gente sabe a realidade do Brasil. Mas quando um professor tem disposição e tempo para fazer o seu trabalho, ele faz isso. E isso é Paulo Freire, tá? Então, assim, é afeto, porra. Não é entendimento. Você dizer obviedades para uma pessoa é subestimar a inteligência da pessoa. E as palavras que apareceram nesse debate ao longo da semana, para mim, são todas indicativas disso. Foi falado em cooptar, foi falado em reduzir, foi falado em fazer caridade com o outro. O caralho, irmão. O caralho. Eu não estou fazendo caridade para ninguém. Olha só. Sabe? É isso que eu tava dizendo. O pessoal tá se achando o senhor do conhecimento. É as fadas sensatas vinda do céu pra fazer com que os outros sejam menos burros. Sendo que a pedagogia, desde o...
Pedagogia desde os anos 60, 70 para cá, tem muito claro que a relação, inclusive do ensino, de você de fato ensinar para a pessoa uma coisa que ela não sabe, esse processo só dá certo, veja, uma lógica de eficiência, metodologia, discussão metodológica. Não é nem teórica, é discussão metodológica. Para isso dar certo, você não pode desconsiderar a inteligência do outro. O pessoal falou aqui de Paulo Freire. O que o Paulo Freire fazia? Esses caras, o método dele muito tem a ver com o fato de ele dar aula para adultos. Então, assim, esses caras têm um conhecimento de vida que eu não conheço. Né? Eu tenho que passar para eles, eu tenho que sinalizar a ler e escrever. Isso eles não sabem, eu sei. Mas eles têm um background de vida aqui que não é minha. Como é que eu faço, então, para eles aprenderem a ler e escrever? Que a vida deles também faça parte daquilo que eu vou ensinar. Tem que ser uma troca. E essa troca só acontece quando você respeita a inteligência do outro. E não você reduz. Tudo bem, não é falar de maneira críptica, já deixei claro. Mas também não é, entendeu? Vamos pegar a lógica dos jogos. Não é fazer um jogo que não tem nem como zerar. Um jogo que mal o cara começa a jogar, não tem como vencer. Mas também não é criar o joguinho fácil. O joguinho fácil é encher o saco. Você tem que instigar, você tem que provocar. Alguma dose de desafio, alguma dose de desentendimento é fundamental. Gente, essa discussão é muito feita na teoria da comunicação. O desentendimento é fundamental para que a comunicação aconteça. Não é só o entendimento. O pessoal tá muito mergulhado em Habermas. Por isso que eu acho Habermas um bosta. A ação comunicativa é a cabeça da minha rola. Por isso que eu sou muito mais o Sloterdijk do que o Habermas nas polêmicas que tem lá na Alemanha. Outra coisa, a história da arte tá aí pra isso também. Gente, vocês assistem filmes, vocês leem livros, vocês escutam músicas que vocês entendem o tempo inteiro. As obras que mais mudaram a vida de vocês foi na base do entendimento. O fundamental era vocês entenderem o que estava em jogo ali, mas nem fudendo, cara. Inclusive tem aquele mantra dentro da narrativa clássica, dê ao público o que ele quer, mas não do jeito que ele espera. Porque assim você envolve as pessoas, assim você intriga, assim você gera uma dose de dúvida, de questionamento, que faz com que a pessoa fique, a partir dessas brechas, daquilo que o entendimento, o sentido não completa, a pessoa se mergulha nesse processo. Por isso que a gente fica teorizando tanto sobre o que o personagem pensou e deixou de pensar, por que o final é esse e não aquele. Porque essas coisas nos dão um espaço pra gente poder agir. E aí fica o desafio, o militudo, ele quer uma ovelha, para ele ordenhar. Veja, nem pastor, nem padre pensa as pessoas nesse nível de ovelismo cultural que o web militudo pensa. Ordenhar é foda, né? Ordenar, ordenhar. Mas também vale. Ou vocês querem... ou vocês querem realmente pessoas que, a partir da sua experiência, a partir da sua inteligência, a partir da sua vivência, se engajam naquilo que você quer convidá-las a se engajar. Que no caso é um partido de esquerda, que no caso é um coletivo, uma ação política. Entenderam? Veja, eu não estou falando que todas as pessoas que me responderam essa semana não pensam nisso, não consideram isso, eu não estou tirando ninguém para burro. Justamente pelo meu respeito à inteligência dos outros, eu também estou respeitando todo mundo que falou. Eu só acho que assim, virou uma nuvem de assuntos e tá faltando uma espécie de unificação. E nessa nuvem de assuntos, às vezes me tiram pra louco. O Link falou um negócio, mas que nem alguém falou, errou a prova do Enem, não tinha nada a ver com o assunto. Tem tudo a ver, irmão, eu tô mostrando isso. Existe um radical comum, que é um entendimento de como é que pessoas se comunicam, como é que se dá as relações humanas. E eu repito, a resposta a síntese para todos esses milhões de exemplos que eu tô dando é afeto. E basta você olhar, repito, história das religiões, história da arte, história dos jogos, e mesmo a história da política, daquela que verdadeiramente conseguiu mover massas. E você vai ver que é afeto. Afeto, entendimento faz parte, mas não é o fundamento. Tá? Deu, já tô me repetindo. Esse vídeo é um corte da Live do Caos que acontece no canal do Quadrinhos na Sarjeta todo domingo à noite por volta das 9h30, geralmente. Então curta e compartilhe este vídeo. E se inscreva lá no Quadrinhos da Sarjeta, assim como aqui no Cortes da Sarjeta, pessoa vagabunda.